Olá, queridos alunos da nossa Escola do Discípulo, da nossa Escola Bíblica. Sejam bem-vindos mais uma vez para essa manhã de estudo, esse tempo de compartilhamento da Palavra de Deus. Semana passada nós estávamos com o pastor Wilson como nosso professor e concluindo a apostila sobre fundamentos da fé cristã. Nós hoje iniciaremos um novo módulo, uma nova parte que é Novo Testamento. Comigo, durante 13 semanas ou mais, nós vamos estudar juntos textos da Palavra do Senhor, do Novo Testamento, mas antes a gente vai compreender um pouquinho do contexto histórico do Novo Testamento, compreender o que era o Novo Testamento. Então, nós vamos estar juntos aí durante esse tempo. Eu quero te convidar para, durante esse tempo de estudo, você não abandonar e não deixar o nosso elemento maior e básico de estudo, que é a Bíblia. É muito importante que você, durante o tempo em que esteja assistindo a aula, participando conosco dessa aula, você manuseie a sua Bíblia, use a sua Bíblia, risque, faça anotações, não tem nenhum problema a gente fazer o bom uso das Escrituras. Então, esse será o nosso livro básico, especialmente a partir do terceiro módulo, terceira parte, em que nos voltaremos exclusivamente aqui para os livros. No primeiro momento, a gente vai avaliando o contexto histórico e tudo, mas sempre usando referências e bases bíblicas. Esse será o nosso texto principal e básico. Nós usaremos como recurso, embora a gente tenha a disponibilidade de um material apostilado, nós queremos compartilhar com você esse material. Então, nós vamos no nosso passo a passo aí. É um livro fantástico, passo a passo pelo Novo Testamento. Ele tem tanto passo a passo para o Antigo Testamento, quanto passo a passo para o Novo Testamento. Nesse primeiro, caminharemos juntos no passo a passo pelo Novo Testamento. Se você já tem ele, eu sei que alguns que eram alunos da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica do Discípulo, já estudaram, já adquiriram um livro. Então, se você já tem esse livro em casa, faça uso novamente para rever se você conseguiu estudar todo ele. Se não, se perdeu em algum momento do seu estudo, da sua sequência, volte a tê-lo em mãos, volte a revisar, volte a estudar conosco esse material. Ele será a base do nosso livro-texto. Você poderá adquirir também ele em qualquer livraria evangélica ou mesmo pela internet, fazer os pedidos. Você tem aí um excelente material para conhecer as Escrituras, tá bom? Então, esse será o nosso livro básico. É claro que quando a gente fala de estudar o Novo Testamento, há uma série de materiais, de recursos, de comentários, e se você tem acesso, tem oportunidade, tem como fazer isso, você pode procurar uma biblioteca em algum seminário, no nosso caso, o Seminário Batista, ou se você tem acesso ou possibilidade de adquirir algum livro de comentários do Novo Testamento, faça. Conhecer as Escrituras é sempre bom. Há um livro muito interessante do John Bright, é claro que esse é estudado nos seminários, mas é um livro muito bom de conhecermos não só o Antigo Testamento, sua história, de maneira histórica e crítica. É um livro que nos ajuda a compreender. Dentro dele, lá no final, nós temos uma parte que é do período intertestamentário, período interbíblico. Ali você vai compreender o contexto um pouco do Novo Testamento, um pouco da história. É interessante para a gente compartilhar. É um livro muito bom de se ter na biblioteca para estudar e aprender um pouco da Palavra do Senhor. Além de vários outros que você pode adquirir aí para a sua biblioteca e para conhecer. Fora esses recursos, hoje a internet nos dá uma possibilidade enorme. Então, de repente, a gente vai aqui estar falando sobre os fariseus
de maneira resumida, não tão elástica como você gostaria. Então você pode ir lá, tem vários canais aí que você pode pesquisar exclusivamente sobre os Seleucidas, sobre o período grego-romano, da história romana. Tem dados riquíssimos na história, em formas de vídeo aula, que você pode acompanhar. Se você também quiser conhecer a parte geográfica desse mundo do Novo Testamento, antes a gente vinha com toda uma estrutura de mapas para a gente conhecer. Hoje você pode ter esse acesso aí nos outros canais mais específicos para você acompanhar e complementar o seu conhecimento aí do mundo do Novo Testamento e também dos comentários bíblicos do Novo Testamento. Nós aqui estamos como Igreja Batista do Jardim Tarumã, oferecendo aí aos nossos líderes de PGMs, aos membros dos PGMs, aos membros da igreja, a possibilidade de conhecerem um pouco mais da palavra do Senhor. E nessa sequência aí de 13 semanas ou mais, nós agora vamos nos aprofundar no contexto do Novo Testamento, tá? Nosso objetivo nessa primeira parte do estudo do contexto e do Novo Testamento é ajudá-lo a compreender, especialmente aí o contexto do Novo Testamento. Antes que tivéssemos o escrito e até mesmo o período em que João Batista inicia seu ministério, sua caminhada anunciando Jesus o Messias, da vinda do Cristo, de Jesus, é importante a gente conhecer o pano de fundo, o contexto histórico, até a chegada de Jesus. O que aconteceu nos dias antes, que construiu esse contexto histórico, esse pano de fundo histórico para a chegada aí de Cristo Jesus, o desenvolvimento do seu ministério, depois a continuidade da história da igreja. Compreender esse período nos ajuda em muito a compreender o Novo Testamento, né? Sua linguagem, sua escrita, a forma de interpretarmos, as línguas. Então tudo isso nos é importante. Então, nesse compreender o contexto do Novo Testamento, você vai poder compreender aí e descrever a ênfase da religião pagã durante a época do Novo Testamento. Quais eram as religiões anunciadas, que contexto religioso que Jesus chega e contesta, protesta e ensina. Então, esse mundo religioso, durante a época do Novo Testamento, você vai poder conhecer nessa primeira aula, não na primeira aula, mas nesse primeiro módulo, né, nesse primeiro tempo. Também vai aprender a reconhecer a função primordial da sinagoga para a religião judaica. Nós tínhamos, dentro da estrutura da religião judaica, o templo, mas após o período do exílio na Babilônia, então o surgimento das sinagogas, o valor, a importância das sinagogas para a religiosidade e a religião judaica, até mesmo para o contexto do Novo Testamento, da pregação do Evangelho, especialmente aí utilizada pelo apóstolo Paulo. Você vai poder também definir e descrever os escritos que não são encontrados na nossa Bíblia, tais como os apócrifos e os pseudoepígrafes. Nós vamos ter o contato aí, historicamente, com o livro de 1º e 2º Macabeus. Você vai poder compreender como foi formado um pouco do cânon, da estrutura, da seleção dos livros do Novo Testamento, tirar suas dúvidas, compreender isso, muito ajudará você a estudar com mais profundidade o Novo Testamento. Nosso interesse é que você aprenda a listar os principais ensinamentos das seitas judaicas, como dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos zelotes. A gente vai poder aprender como é que surgiram os fariseus, como surgiram os saduceus, a base das suas crenças, né? A disputa política que havia nesse contexto. A gente vai poder acompanhar aí com vocês, ainda que não tão detalhadamente, profundamente, mas uma visão panorâmica nós vamos caminhar com vocês. Espero que até o final você consiga descrever aí e listar seus principais ensinamentos. A gente vai poder identificar juntos aí os critérios que os cristãos usaram para determinar o cânon do Novo Testamento. Como é que a gente pôde definir?
que a carta de Pedro de fato foi escrita por Pedro? Como é que a gente pode dizer que o Evangelho de Mateus de fato foi escrito por Mateus? Então a gente vai entender esse contexto aí, e aí convido para você vir com a gente conhecer aí essa formação do cânon do Novo Testamento. A gente vai recordar aí 5 princípios de interpretação bíblica profunda. Que critérios a gente usa para interpretar de maneira a correr riscos de provocarmos ou ensinarmos heresias, ou seja, inverdades dos ensinos bíblicos. Então a gente vai aprender alguns princípios, a forma mais adequada, mais acertada de interpretarmos aí os escritos sagrados. Claro que eu já peço para você rever na nossa história aí das aulas da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica do Discípulo. Nós temos várias outras aulas, inclusive ministradas com muita eficiência pelo pastor Paulo Fontaneta, pelo pastor Wilson, pelo pastor Rodrigo, na parte que o pastor Wilson nos ensinou sobre a Bíblia, por exemplo. Ali você vai ter a descrição de como os registros foram feitos, o material usado, né, como ele era elaborado, como era formado. Dá uma olhada lá nesses conteúdos, isso vai ajudar você a revisar, e quando a gente chegar lá, vai estar mais fresquinho ainda na sua memória, na sua mente. Se você está olhando aí no nosso vídeo, e é importante a gente conhecer isso, a Palestina na época de Jesus. Eu gosto desse mapa que a gente tem aqui de fundo, porque dá para a gente fazer um recorte também disso, fazendo essa figura, essa imagem dentro desse contexto aqui do Novo Testamento. Se você tem, por exemplo, o globo na sua casa, você vai poder olhar lá e atualizar esses mapas antigos aos mapas atuais. Ou mesmo que você não tenha o globo, ou tenha o mapa mundi, você pode pegar o recorte dos mapas antigos, das cidades, e ali fazer o comparativo das cidades que eram na antiguidade com as cidades modernas no tempo de hoje. Mas aí a gente tem esse mundo do Novo Testamento, né? Aí você tem a descrição e a divisão das tribos, você tem o mundo da Galileia, o mundo em que Jesus vive, o Mar da Galileia, né, o Mar Morto, e toda essa região geográfica você pode conhecer. Como a gente não vai aqui estar falando sobre geografia bíblica, eu só quis apresentar para você conhecer e fazer com que você saiba fazer esse comparativo dos mapas antigos com os atuais. É só colocar lá que fica mais fácil você acompanhar, tá bom? A natureza do Novo Testamento. Nós temos nas Escrituras um compilar de livros, e é sempre bom a gente lembrar que a Bíblia não é um livro único, ela é, na verdade, uma biblioteca, um conjunto de livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Os 39 do Antigo Testamento, chamada de Velha Aliança, aliança feita com a nação hebreia, com a nação de Israel, e o Novo Testamento, que são 27 livros do Novo Testamento, já descrevendo a vinda do Messias, Cristo Jesus, e a nova aliança que foi feita conosco em Cristo Jesus. É importante a gente saber que a aliança aqui significa um pacto feito, um acordo feito, e que ele passa a ter validade a partir do momento que quem o fez morre. Então, no nosso caso, nós temos o Novo Testamento, e após a morte de Cristo Jesus, ele entra em vigor a nova aliança que foi feita por meio de Cristo Jesus. Então, esses 27 livros aí do Novo Testamento estão à nossa disposição para conhecimento e aprendizagem. Ele tem aproximadamente 1/3 do Antigo Testamento, ou seja, é uma porção bem menor do que do Antigo Testamento, e também tem a sua divisão. Por exemplo, lá no Antigo Testamento a gente tem a divisão do Pentateuco, os 5 primeiros livros, depois os livros históricos, os livros poéticos, os profetas, os salmos,
né, os poéticos, depois os profetas maiores, profetas menores. No Novo Testamento a gente também tem uma divisão que nos é interessante de aprender. Ali nós temos os 4 evangelhos, e depois a gente vai falar sobre esses 4 evangelhos, os comparativos entre eles. Nós temos um registro histórico, que é o livro de Atos. Nós temos as cartas paulinas, depois as cartas pastorais, né, cartas gerais e a Apocalipse. Então, nós temos essa divisão aí no Novo Testamento. Já falamos para vocês, o Novo Testamento significa novo pacto, em contraste aí com o antigo pacto com a nação de Israel, antes da vinda de Cristo Jesus. E se você quiser encontrar uma referência que bem descreve isso, é o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 9, do verso 15 ao verso 17, nós temos aí essa descrição do novo pacto, nova aliança. Embora a gente não conheça quem é o autor de Hebreus, mas quem escreveu, com certeza era alguém que conhecia muito bem a estrutura, a liturgia, a dinâmica de culto e religião do Antigo Testamento, dos judeus, e que conhecia muito bem a dinâmica do Evangelho, da mensagem, da nova aliança estabelecida em Cristo Jesus. Ele faz esse comparativo e nos faz compreender muito bem isso. É o livro que melhor transiciona o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Interessante da gente, quando chegar lá no autor de Hebreus, ou no livro de Hebreus, a gente estudar junto e aprender sobre isso. Os evangelhos referem-se aí a acontecimentos mais primitivos, aí do 6º século antes de Cristo até 29 depois de Cristo. Então, essa diferença do calendário, você pode pesquisar aí, porque a gente tem, em vez do ano 0 em Cristo Jesus, começando com 4 ou 6 antes de Cristo, né? Mas você pode pesquisar isso aí, tem bons historiadores que nos esclarecem bem essa questão do calendário romano e tudo mais. Mas aí são dados mais primitivos, desde a vida de João Batista, a vida de Cristo Jesus, seu nascimento, sua infância, seu ministério, sua morte e sua ressurreição. Então, até o ano 29 depois de Cristo, nós temos aí essa documentação, esse registro nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A expansão da igreja aí, que abrange o período de 29 depois de Cristo a 63 depois de Cristo. Então, é um período da expansão que já retrata aí a descida, a dispensação do Espírito Santo de Deus e o início da vida da igreja, esse registro da história da igreja. Dentro desse período se inclui os livros de Atos dos Apóstolos, a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Filemão e Tiago, escritos aí nesse período de 29 depois de Cristo até o ano 63 depois de Cristo. Esse é o período de expansão da igreja. Aí você vai ter sempre a narrativa, por exemplo, de Paulo nas diversas cidades, quando eles organizam a igreja em Éfeso, a igreja em Filipos, e daí por diante. E quando a gente faz essa leitura do livro de Atos, e a gente chega na cidade, como organizou a igreja, e se transpõe para a carta que Paulo escreve daquela igreja, é muito interessante. Essa é uma forma da gente estudar e aprender o Novo Testamento, lendo o livro de Atos, paralelamente e correspondentemente às cartas que foram escritas para aquela igreja onde ela deva ter sido organizada. O período posterior a Atos, de 63 depois de Cristo até 96 depois de Cristo, é visto aí também dentro desse período 1ª e 2ª Timóteo, que é uma carta pastoral escrita pelo apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, seu discípulo amado, a Tito, Hebreus, que foi escrita nesse período, nós não sabemos quem foi o autor,
podem ter sido diversos aí, alguns argumentam como Paulo, Priscila, Áquila, Apolo, né? E vários outros sugerindo aí como autores para o livro de Hebreus. 1ª e 2ª Pedro, é uma carta geral, não é uma carta pastoral, como a de Pedro, de Timóteo e Tito. 1º, 2º e 3ª João, também, que é uma carta geral, e aí você vai perceber que as cartas gerais, elas geralmente têm o nome de quem escreveu, né? As cartas pastorais, para quem Paulo escreveu, pessoalmente destinando um nome a quem ele escreve. Já as cartas gerais é o nome de quem escreveu a carta. Tá bom? E Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, será o último livro a gente fazer uma pequena análise, uma pequena reflexão nele. Nós não vamos estudar passo a passo, né, em todas os fenômenos ou descrições escatológicas ali do livro de Apocalipse, mas a gente vai ter uma boa visão panorâmica do livro e o que nos ajudará na interpretação desse livro. No todo, o Novo Testamento abrange aí menos de um século. Então, se a gente considera aí do ano 6 até o ano de número 60 ou 96 depois de Cristo, último livro que é descrito, que possivelmente tenha sido escrito, foi o livro de Apocalipse, pelo apóstolo João, que foi o último a morrer dos apóstolos, exilado na ilha de Patmos. Então, a gente tem esse período aí datado de 96, ou seja, menos de um século, o registro do Novo Testamento. Esse material todo, depois, quando reunido e juntado, fecha o cânon e o registro do Novo Testamento. Nós temos aí vários outros registros, né, considerados como pseudepígrafos, ou seja, a gente vai compreender o que é isso quando chegarmos no momento, ou apócrifos, a gente também vai falar sobre isso, registros, mas que não foram incluídos aí no cânon do Novo Testamento. Na aula que vem, nós vamos falar sobre o mundo do Novo Testamento. Nós vamos ficar por aqui nessa introdução hoje do Novo Testamento. Na semana que vem, eu quero convidar você a vir com a gente para a gente estudar o mundo do Novo Testamento. Dentro desse mundo do Novo Testamento, nós vamos passar rapidamente um pouquinho para compreendermos o Império Romano, a sua estrutura, a sua forma de governo, seus principais líderes, e esse foi um contexto do Novo Testamento como um todo. Também nós temos aí dentro desse período até a chegada de Jesus, antes do Império Romano, o Império Grego, e antes dele o Império Persa. Então a gente dá uma pequena pincelada nesse contexto do Novo Testamento, o que antecede, chamado período intertestamentário, interbíblico, né? De Malaquias até Jesus, até o Novo Testamento, até Mateus. A gente dá uma pincelada nesse contexto aí, para a gente compreender o mundo do Novo Testamento, o mundo político, né, o Império Romano, o mundo social, a questão social, as religiões, a religião judaica, a estrutura do Estado judaico, as religiões pagãs, tudo isso a gente vai ver na semana que vem. Não falte, não perca essa aula da semana que vem. Se você já quiser enriquecendo aí a sua memória, né, você pode olhar em outros vídeos. Eu mesmo, de vez em quando, estudo lá com os meus colegas, com meus amigos, pastores, historiadores, que trazem boas lições e bons conhecimentos aí para a gente enriquecer nosso conhecimento de pano de fundo do Novo Testamento. Seja mais uma vez bem-vindo à nossa Escola Bíblica do Discípulo, nossa Escola Bíblica, e também, lembrando, não deixe de trazer a sua Bíblia. Peço que você se inscreva no nosso canal, você que tem assistido às aulas aqui da Igreja Batista do Jardim Tarumã, nosso canal, não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu ok aí e de fazer algum comentário. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode fazer as perguntas para nós. Eu creio que sempre aparece o link aí dos nosso endereço.
você pode entrar em contato conosco, você pode fazer-nos uma visita, se quiser, conhecer aqui a Igreja Batista do Jardim Tarumã, vai ser uma honra recebê-lo aqui para adorar ao Senhor conosco, tá bom? E se tiver alguma dúvida, deixa aí nos seus comentários a sua dúvida. A Juliano, que sempre nos auxilia aqui, pode selecionar, verificar todas as dúvidas, perguntas que tenho, para que antes do início da próxima aula, a gente faça algum comentário, responda alguma pergunta que você nos tenha feito, tá bom? Deus abençoe e que Ele fortaleça o seu coração e a sua vida. Antes de encerrar, deixe-me orar com você. Paizinho do céu, nós agradecemos essa oportunidade de podermos aprender do Senhor e aprendermos com a Tua Palavra e também compreendermos, ó Deus, a revelação do Senhor na história, como o Senhor se manifesta a nós, dentro da nossa realidade, dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa estrutura, ó Deus, o Senhor se revela a nós, como também o Senhor está se revelando, ó Deus, a nós nesse tempo de hoje. E para essas pessoas que estão conosco, nos acompanhando, ó Deus, ou que vão nos acompanhar através dessa aula, que seu entendimento seja aberto, o seu coração seja plenamente visitado pelo Senhor, ó Deus, a sua fé seja despertada pela Tua Palavra e pelo conhecer da Tua Palavra. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, nosso desejo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até a semana que vem.